atendendo a uma certa demanda, vamos parametrizar a esfera. Então, esfera. Bom, notação padrão SN é igual ao conjunto dos x pertencentes a Rn mais 1, tais que x1 ao quadrado eventualmente a gente pode também usar Bn mais 1 é igual a mesma coisa aqui com menor ou igual a 1. Então, vamos dizer, como a gente parametriza, né? Bom, vou botar assim, parametrização de SN. Imagina que você sabe parametrizar Sn-1. Então, vamos fazer assim, pega aqui Sn-1, e aí aqui você pode botar o intervalo que vai de -1 a 1. Aqui tem um R, aqui tem um U. Então, esse ponto daqui tem coordenadas UR. Esse aqui é o produto cartesiano Sn-1 vezes -1, 1. Agora, a partir daqui, a gente vai criar um cara aqui, vou botar assim, botar ele aqui para ele ficar mais ou menos do mesmo tamanho, né? Esse cara aqui. Então, o que a gente faz? A gente tem, esse cara daqui é o Sn. Então, isso aqui é Sn-1. Então, uma maneira de localizar um ponto aqui é projetar, aqui está a origem, projetar ele aqui. Aqui tem uma altura R que varia de -1 a 1. E esse ponto daqui, esse aqui é um ponto U, só que esse daqui é o... vamos dizer, aqui é 1, esse ângulo aqui é reto, esse ângulo aqui é reto, então aqui a gente tem raiz de 1 menos R2. Então, você pega esse cara daqui, o R, e transforma no cara que tem, vamos dizer assim, rigorosamente, né? O Sn-1, ele está em Rn. Então, esse U daqui, ele só tem N coordenadas. Tá? Quer dizer, U, esse U aqui tem N coordenadas. Não é porque Sn-1 está em Rn. Esse aqui tem, esse cara daqui, vou chamar ele, sei lá, P aqui, tem N mais uma coordenadas. Então, na verdade, você vai usar as N primeiras coordenadas
desse U aqui. Entendeu? Esse U aqui seria como você dizer, esse daqui na verdade não é o U, rigorosamente em Rn mais 1, esse cara daqui está em Rn, esse está em Rn mais 1. Então você tem que botar um 0 como última coordenada dele, se você pensar assim. Mas pensa ele com as n coordenadas, então você vai fazer o quê? Você vai criar um cara que tem raiz de 1 menos R2 U. Então aqui isso coloca as n primeiras coordenadas e R na última, nessa coordenada daqui. Esse R vamos dizer, porque aqui você tem o Sn menos 1, o Sn. Então, se você olhar do polo sul até o polo norte, né, você tem uma altura R que varia de menos 1 a 1. Essas são exatamente as coordenadas cilíndricas, né, a projeção cilíndrica que eu estou fazendo, ampliando. Só assim, o detalhe é que formalmente, né, isso aqui tem um parênteses a mais. Tá? Se você, porque esse cara daqui é parênteses, né, coordenadas U1, UN. Aí, vírgula, então você tem que tirar esses parênteses para não ficar equivocado. Mas você pode... Outra maneira seria dizer, não, você pega esse cara daqui, chama ele de U1UN, ele é U1 é 1, mais o 2 é 2, mais o N é N, então você leva ele, e o 1 é 1, mais o 2 é 2, mais o N é N, em Rn mais 1. Então agora ele é um elemento de Rn mais 1, e você acrescenta, quer dizer, multiplica esse cara por isso daqui, e acrescenta R vezes N mais 1. Quer dizer, rigorosamente, você está fazendo isso, né? Você está levando o cara que é U1, UN, vírgula R, que é esse cara aqui, e aí você está levando esse cara em raiz de 1 menos R2 U1, raiz de 1 menos R2 UN, N, R. Ok? Quando você fizer a soma dos quadrados, a soma dos quadrados desses daqui dá 1. Todos estão multiplicados por 1 menos R2, então vai dar 1 menos R2. Mais R2, 1. Então, isso permite sempre a gente passar, né, de Sn menos 1. Se a gente sabe parametrizar Sn menos 1, a gente sabe parametrizar Sn. Eu consigo enxergar isso, né, passando de S1 para S2, mas consigo ver que a conta que eu faço aqui vale de Sn menos 1 para Sn. É um caso típico, né, de geometrização, de geometrização em que você pega isso aqui que está em coordenadas, é algébrico, né, traduz geometricamente em R3, enxerga geometricamente como fazer em R3, observa que a conta que você faz vale em Rn e transfere para Rn. Quer dizer, esse é, vamos dizer, um dos grandes aprendizados, uma das grandes ferramentas que a gente carrega, vamos dizer, se a gente tem uma certa
propensão geométrica. É super poderoso, porque quando você geometriza um problema, você pode ter insights geométricos que se traduzem algebricamente. E em várias situações, esses insights geométricos se traduzem algebricamente, mas a álgebra não depende da dimensão 3, então você pode levar ela para a dimensão maior. Às vezes engana. Às vezes tem um insight geométrico que vale ali, mas tem um detalhe que você não reparou. Mas aqui, alternativa a isso é trocar esse menos 1 por o 0π das coordenadas esféricas. Porque aí, no 0π, o cara é o ângulo, né? Esse cara daqui seria um θ. Θ aqui. E aí, quando você olha para esse θ assim, o R é o cosseno θ. Então, você troca o R por cosseno θ, e o raiz de 1 menos R2 é seno θ, porque entre 0 e π o seno é positivo. Então, você bota seno θ, cosseno θ. E aí você vai subindo, e aí você pode parametrizar a esfera de dimensão 1000 com 1000 ângulos. Vamos dizer, você precisa de um primeiro que varia de 0 a 2π para o círculo unitário, e os outros você vai de 0 a π. Legal, decepcionante. Você quer enxergar em R4? Ué, eu não tenho esse poder, mas se você tiver... R4 ainda tem um jeito assim, porque você pode usar o tempo como quarta dimensão, ainda dá para ter uma certa intuição, mas a álgebra tem a sua importância. Eu sempre me lembro de uma palestra que eu vi uma vez de um geômetra italiano muito bom, que ele mostrou o problema de geometria, que era uma coisa que parecia óbvia, e, se não me engano, a partir de dimensão 6 falhava, porque tinha lá uma coisa algébrica que era, vamos dizer, a tradução algébrica do que a gente enxergava em dimensão mais baixa, e que em dimensão 6 já não funcionava. Então, sempre tem isso em mente. Você traduz o seu problema algébrico, você baixa a dimensão, para a dimensão 2, 3, onde você enxerga, traduz geometricamente, vê o insight geométrico, vê o que aquilo diz algebricamente e leva para a dimensão mais alta. O problema é o seu insight, você vê a sua tradução algébrica, vê que o seu insight geométrico, às vezes tem uma tradução algébrica que alguma coisa dali depende da sua dimensão, então pode falhar em outras dimensões. Mas aqui não, aqui é uma conta que funciona bonitinho. Ok? Se você quiser parametrizar a bola, né, você pode pegar e introduzir vamos dizer, pegar essas duas coordenadas angulares e introduzir uma outra coordenada para ser o raio, de 0 a 1. Você achou esse ponto aqui. Digamos que você usou esse R aqui.
Tudo bem, bota mais um R, vamos dizer, um S variando de 0 a 1, e multiplica esses caras por S. Então, para cada ponto da esfera e para cada S entre 0 e 1, você tem um ponto da bola. Então, você preenche toda a bola assim. Com coordenadas esféricas fica mais simpático, porque as coordenadas de SN estão todas em ângulos, né? E você guarda o R para o raio para fazer o Bn mais 1. Ok? Bom, vou aproveitar, tentar fazer uma coisa, é um problema mais que exige uma certa coisa assim. Vou fazer em BN, que é uma coisa curiosa, que é o seguinte, vou fazer o caso simples, né? Imagina a bola de dimensão N. Aí você corta só uma fatiazinha, que são os caras que têm a primeira ou a última dimensão entre menos epsilon e epsilon. Você corta essa fatiazinha assim. Tá? Só uma fatia bem fina. Tamanho 2 epsilon. A questão é assim, bom, você olha assim, qual a probabilidade, se você pegar um ponto ao acaso na esfera, qual a probabilidade de você pegar ele? Bom, se o epsilon pode ser arbitrariamente pequeno, ela vai ser arbitrariamente pequena. Mas tudo bem, fixa um epsilon. E agora faz a dimensão crescer. Para onde tende essa probabilidade? A probabilidade de você pegar um cara na panquequinha. Entendeu? A probabilidade, você tem a esfera, a bola de, não é a esfera não, a bola mesmo, de raio 1, esse é de raio R, mas a bola, aí você pegou os caras que têm, digamos, a última coordenada entre menos epsilon e epsilon. E agora faz a dimensão N tender a infinito. Para onde tende a probabilidade de você, quer dizer, a probabilidade no caso é o volume dessa panquequinha dividido pelo volume da bola toda. Hã? É 0, provavelmente, né? Então, vou fazer as contas. E já vou anunciar que a resposta é 1. Tende a 1. Então, vamos fazer esse problema, tá? Ele é o caso talvez mais simples de um problema que está aí na nossa lista. Então, vamos dizer bola. Em Rn, né? Então, vamos chamar de B. Bn igual ao conjunto dos, vou botar assim, né? Bn, conjunto dos x pertencentes a R, n tais que x1 ao quadrado mais xn ao quadrado menor ou igual a 1. E vamos chamar de A epsilon n igual ao conjunto dos x pertencentes a Bn, tais que a norma de xn menor ou igual a epsilon. Então, o nosso problema bom, a gente sabe já, né, que o limite da bola, o volume da bola
de raio 1 em Rn, ele tende a zero quando n tende para infinito. Já fizeram esse problema? Sim. Não, sim, não sei. Bom, sei lá, vamos olhar o volume de Bn. Sei lá, como é que nós vamos fazer o volume de Bn? Parametrizando... talvez a gente pudesse olhar o volume de Bn assim, né? Fazer... Não sei se vai dar certo, mas aqui Bn menos 1 e integrar o volume. Quer dizer, cada faixinha que a gente pegar aqui faz uma altura R aqui, sei lá, H de menos 1 a 1, aí esse raio daqui é raiz de 1 menos H2. Então, a gente tem que integrar, né, fatiando aqui, usando a integração iterada, né, a gente vai ter que fazer integral de menos 1 a 1 da área, entre aspas, assim, né, da bola de dimensão n menos 1. Então, vai ser, vamos chamar assim, chamar de ômega n. Né? Então, ômega n é igual a isso. Então, essa daqui vai ser esse negócio elevado a n menos 1, né? Raiz de 1 menos R2 menos H2 elevado a n menos 1, vezes ômega n menos 1, dH. Isso aqui sai, né? Então, isso aqui sai, ômega n é igual a integral de menos 1 a 1 de raiz de 1 menos H2 elevado a n menos 1, dH, vezes ômega n menos 1. Oi. Está elevado a n menos 1. É porque essa bola é de dimensão n. Então, o volume dela é proporcional à enésima potência do raio. Tá? Posso considerar razoável, porque você tem uma mudança de variáveis da bola de raio 1 para a bola de raio R, que é simplesmente a transformação linear que multiplica por R. Essa transformação, o determinante dela é R elevado a N. Então, o fator de esticamento é R elevado a N. Como aqui eu estou pegando a bola de dimensão N menos 1, né, se ela tivesse raio 1, teria esse volume N menos 1 dimensional. Como eu estou com esse raio, eu tenho que pegar esse raio, elevar a N menos 1, para ter o volume dessa aqui, sim. E aí eu integro isso em R. É vamos dizer, uma maneira bastante natural de você pensar o volume da bola em R3. Eu não vou fazer essa integral, mas eu vou observar uma coisa aqui, é que essa integral aqui, essa função, né, h de menos 1 a 1,
raiz de 1 menos H2. Aí, quando eu elevo a n menos 1, isso aqui tá sempre, aqui é 1. Então, isso tudo vai diminuindo. Só esse cara daqui que fica parado. Oi? Porque eu estou elevando a uma potência cada vez maior números que estão entre 0 e 1. Então, eles diminuem. Né? Quer dizer, eu vou ter coisas com essa cara aqui, mais ou menos. Né? Quer dizer, raiz de 1 menos H2 elevado a n menos 1 vai ser uma coisa assim. Não é difícil provar que isso tende a zero. Porque você pode pegar um tamanho aqui, vamos dizer, menos epsilon, epsilon. Então, aqui você tem aqui, né, raiz de 1 menos epsilon 2, igual a alfa. Esse é um número menor que 1. Então, essa área aqui, né, esse pedaço dessa área daqui é menor que isso. 2 epsilon. E essa parte daqui é menor que isso daqui. Esse tamanho daqui é alfa elevado a n menos 1. Então, a minha área total aqui, né, a integral de menos 1 a 1 de raiz de 1 menos H2 elevado a n menos 1 dH, ela é menor que essa área aqui, que é 2 epsilon, mais essa daqui, que é menor que alfa elevado a n menos 1, vezes esse tamanho todo, 2. Não preciso, só estou demonstrando. Né? As demonstrações assim, dessas desigualdades, elas, claro, sempre tem uma estimativa de erro que computacionalmente pode ser interessante. Às vezes a gente não se preocupa muito. Mas aí o que acontece? Ó? Eu posso pegar esse epsilon tão pequeno quanto eu queira. Então, se eu quero mostrar que isso aqui é menor que coisa pequena, eu pego o epsilon de maneira que 2 epsilon seja menor que a metade da coisa pequena. E agora, esse alfa aqui continua sendo menor que 1, então eu pego o n de maneira que isso daqui seja menor que a outra metade. Então, é isso. Então, não calculei, mas eu sei que isso tende a zero quando n tende para infinito. Tá legal? Então, agora eu vou aproveitar e vou fazer o negócio da panqueca, porque a panqueca é isso aqui, só que em vez de eu integrar de menos 1 a 1, eu integro de menos epsilon a epsilon. O que significa que eu tenho que olhar só para esse pedaço daqui. Na verdade, a razão, né? Então, panqueca, vamos dizer, AN epsilon, né? Vamos dizer, volume de AN epsilon é igual a essa mesma integral, só que de menos epsilon a epsilon. Então, a integral de menos epsilon a epsilon de raiz de 1 menos H2 elevado a n menos 1 dH moral da história, a razão entre essa e essa é a razão entre essas duas integrais, que é a razão entre essa área daqui e essa área toda. E agora já ficou
mais simples enxergar que essa razão tende a 1. Porque, basicamente, né, você tem uma coisa assim, não importa que essa área tende a 0, ela está concentrando aqui. Vamos dizer assim, o principal da história, né, vamos fazer essa conta, né? Meio que assim, eu poderia dizer que é um raciocínio que deve valer em geral, né? Aqui você tem um intervalo AB, e aí em algum lugar, digamos assim, a sua função, uma função que vale 1 aqui, e que cresce de 0 até 1 aqui, e decresce de 1 até 0 aqui. Esse ponto aqui é um ponto C. Então, isso aqui seria a nossa função F. F de H. Então, a questão é quanto é que vale o limite quando n tende para infinito da integral C menos epsilon, C mais epsilon, de C menos epsilon a C mais epsilon, de F dividido pela integral de A até B de F. Que é, vamos dizer, uma visão um pouco mais geral disso daqui. Seria tipo F elevado a N? Aliás, F elevado a N, desculpa. O N estava tendendo ao infinito, mas nada dependia de N. Tá? Ok? E, vamos dizer... Então, isso aqui, ó, quer dizer, a integral de C menos epsilon a C mais epsilon de F elevado a N é igual à integral de A até B de A até B de F elevado a N menos a integral de A até epsilon de F elevado a N mais A até C menos epsilon mais integral de C mais epsilon até B de F elevado a N. Então, quando você dividir, isso aqui dá 1 e sobra isso aqui. Então, a questão é, vamos dizer, integral, aqui é menos também, né? Integral de A até C menos epsilon de F elevado a N, mais integral de C mais epsilon até B de F elevado a N, dividido pela integral de A até B de F elevado a N. Essencialmente, como a função é crescente, daqui, aqui, quer dizer, você pode, vou botar esse epsilon um pouquinho mais largo aqui, né? Então, aqui tem vamos dizer, o maior dos dois aqui. O maior dos dois eu vou chamar aqui
de alfa. Então, aqui tem vamos pegar um beta maior que alfa. E vamos passar aqui. Porque, só para estimar, porque a outra estimativa eu fiz por cima, eu tenho que fazer uma estimativa por baixo. Quer dizer, eu vou botar, eu vou fazer isso aqui, né? Isso aqui é menor ou igual, né? Aqui eu posso botar alfa elevado a n vezes esse tamanho, aqui também é menor que alfa, então alfa elevado a n vezes esse tamanho, a soma desses dois tamanhos é menor que b menos a, então isso aqui é menor ou igual que alfa elevado a n b menos a. E esse daqui, ó, isso aqui tem um certo tamanho aqui, que é menor que 2ε, mas que está fixo. Quer dizer, eu achei esse cara aqui, achei esse cara daqui. Então, aqui tem um cara aqui, sei lá, vou chamar de alguma coisa, delta. E aí aqui eu tenho que essa integral é maior que beta elevado a n vezes delta. Então eu posso botar aqui beta elevado a n vezes delta. E agora, bom, isso aqui é um número grande, mas é fixo. E esse daqui é um número menor que 1 elevado a n. Então, isso aqui tende a zero. Quer dizer, eu quero estimar, então eu aumentei, quer dizer, eu diminuí esse, peguei uma coisa maior que esse, e peguei uma coisa menor que esse. Então, meio surpreendente, mas é isso. Quer dizer, quando você dá uma panquequinha de altura arbitrariamente pequena, porém fixa, quando a dimensão aumenta, o volume está todo concentrado ali. E, na verdade, exercício, vamos dizer, o exercício é ir um pouco além disso e dizer, você não precisa só que, para ter isso, você não precisa que uma das dimensões só, uma das coordenadas fique menor que epsilon. Você pode pegar as k primeiras, ou um número fixo qualquer k de coordenadas, menor que epsilon, fazer n tender para infinito, vai acontecer a mesma coisa. E tem uma versão análoga para a esfera. Então, tentem fazer o exercício agora, assim, com mais coordenadas na bola. Na esfera é mais, de certa forma, mais complicado, porque eu estou usando a área da esfera, mas não é uma coisa que a gente definiu claramente, né? Então, mas vale também uma coisa assim para a esfera. Beleza? Isso são coisas que começam a ter agora, vamos dizer, claro, é uma coisa probabilística, mas que começam a ter um certo interesse em ciência de dados, quando você tem muitos dados, vamos dizer, a sua dimensão n começa a crescer, essa intuição geométrica, por exemplo, aí, né? A intuição geométrica que, pô,
O volume da panquequinha é quase nada, né? Mas ele é quase nada quando a dimensão está fixa, quando a dimensão começa a aumentar e começa a ficar grande. Então, esse é um bom exemplo, né, de que você faz uma tradução geométrica, usa a intuição geométrica, mas é bom fazer as contas para conferir, porque aí a intuição geométrica pode nos enganar. Ok? Então, por isso, eu ampliei um pouco, tem uns 5 problemas assim, com coisas de RN, né? Bola, com N grande, que é interessante fazer. Bom, o que mais faremos? Então, não vou fazer o caso mais difícil, primeiro, porque eu não sei se eu conseguiria, né? E segundo, eu não vou dar uma, porque o Descartes, o Fermat, tem essa tiração. O Descartes, ele termina o livro dele, La Geometria, dizendo, que tem umas coisas aí que eu não vou fazer não, porque eu não quero tirar o leitor o prazer de fazer ele mesmo. E aí tirou certa onda de que ele saberia fazer facilmente, mas, por exemplo, o teorema de Fermat, provavelmente o Fermat não tinha a demonstração que ele achava que tinha. É pouco provável que, vamos dizer, gênios do calibre que se sucederam a ele e tentaram em vão, não achassem uma demonstração tão brilhante como a que ele achava que tinha. Então, eu acho que eu posso me enrolar aqui, mas também não quero tirar a vocês o prazer. Não é nem o prazer. No curso, quem tem que aprender são vocês, né? Não sou eu, né? Então, vocês que têm que fazer as contas. Deixa eu ver o que mais. Tem alguma pergunta assim que possa inspirar o resto tão grande da aula que ainda... Senão eu vou falar de distribuições. Do volume do simplex? Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Não sei se é esse... Bom, não sei se é esse, quer dizer, um seria você pegar esses caras aqui, pegar esse sólido aqui assim, né? Que é a mesma ideia, porque você faz esse cara, a ideia é o quê? Você pega os x1, xn pertencentes a Rn, tais que x1 mais xn, vamos dizer assim, todos, botar assim, x1, xn, xi maior ou igual a zero, para todo i, e x1 mais xn menor ou igual a 1. Então, são os caras que estão aqui no primeiro, sei lá como é que vai ser o nome disso em Rn, né? Todas as coordenadas positivas e que estão nesses triângulos assim de soma menor ou igual a 1. Esse aqui tem soma 1. Você tem aqui, ó, aqui está em R3, o correspondente em R2, você pode pensar como sendo esse aqui. E aí você
fazer aqui as fatias, e aí você faz vamos dizer, a área dele em dimensão n-1 e integra de 0 a 1. Integra com a altura de 0 a 1. Tá? Se eu não me engano, esse volume é 1 sobre n fatorial, uma coisa assim. Né? Tá? Ok? Tá bom? Posso deixar sem fazer? Tá, a dica está suficiente. O outro que eu deixei, eu acho mais emocionante. Principalmente na esfera, como é que vai fazer a área. De certa forma, eu penso assim, que se você pensar como é que você define, né, a área da esfera em dimensão n. Digamos que você parametrizou aqui, você tem n-1 ângulos, e aí você parametrizou o elemento de superfície aqui. Então, você tem aqui vamos dizer, que você tem um ângulo φ i, aqui você tem o dφi, e aí você tem, está o ponto aqui, aí você tem aqui o vetorzinho, que é o dφi, acho que eu vou chamar esses ângulos de θ, tá? dθi, vou chamar essa função aqui de psi. Então aqui você vai ter dρ psi, dρ θi, dθi é esse vetorzinho aqui. E aí você vai ter aqui, né, n-1 vetorizinhos em Rn. Então eles formam uma coisa de dimensão n-1, eu quero saber qual é a área desse bicho. Eu posso usar o seguinte truque sujo, que é o seguinte: se eu pegar uma coisa de dimensão n-1 em Rn, aí, não, uma região de dimensão n-1 em Rn, aí se eu botar nela, pegar um vetor perpendicular a essa região de tamanho 1, agora eu formo um sólido, não, um prisma, um cilindro, sei lá, que tem altura 1. Então o volume dele é a área da base vezes a altura, com certeza. A menos que eu tenha... Porque o nosso volume em dimensão n, ele é invariante por rotações, quer dizer, por coisas, por transformações ortogonais, que preservam o produto interno. Então, você tem isso. Ora, aqui, você tem, né, esse ponto U, se você está na esfera de dimensão 1, esse cara tem tamanho 1 e ele é perpendicular a todos eles. Então, você pode pegar o determinante desse cara com esses aqui. Tá? Então, você pega o determinante de... Vamos botar assim, U com dρ psi, dρ θ1, dρ psi, dρ θ n-1, e aí você vai ter dθ1, dθ n-1. Isso aqui vai ser o elemento
de superfície aqui. No fundo, isso aqui também é a ideia do produto vetorial. Em R3, a gente tem o produto vetorial de 2 vetores. Em Rn, a gente pode fazer o produto vetorial de n-1 vetores. Aqui, produto vetorial. Eu tive agora um pensamento ruim. É porque uma das dificuldades assim, psicológicas de passar para a integração em dimensão mais alta é que, a certa altura, você tem que inventar uma coisa nova, que são as formas diferenciais. Porque a ideia da forma diferencial é o seguinte: o determinante é uma coisa em Rn, né, o determinante em Rn é uma coisa n-linear. Quer dizer, ela depende linearmente, é uma coisa assim, né, você tem um determinante de V1, Vn, então eu tenho n vetores, e isso, se eu multiplicar por um escalar um desses vetores, o negócio é multiplicado por esse escalar. Se eu somar 2 numa coordenada, eu separo em 2. Então, você tem uma linearidade em cada coordenada. Então, você diz que isso é n linear. E, além disso, tem uma propriedade, né, que se esses caras forem linearmente dependentes, então esse negócio aqui tem n vetores, mas não é de dimensão n, é de dimensão n-1, pelo menos, e o determinante tem que ser 0. Isso se traduz de uma maneira algébrica menos evidente, é que se trocar a ordem, troca o sinal. Quando você tem objetos de dimensão k em Rn, para você medir volumes k-dimensionais desses objetos, você precisa de algo que seja assim, só que seja k-linear em Rn. Entendeu? Você tem k vetores formando uma coisa k-dimensional, então um medidor de volume ali é alguma coisa tipo determinante, só que ele vai se aplicar em k vetores de Rn e tem que depender linearmente de cada um deles. E que também, se esses k vetores forem linearmente dependentes, é sinal de que aquilo, na verdade, não tem dimensão k, tem dimensão menor, então esse negócio tem que dar 0. Então, esses são os integrandos naturais em Rn, né, que são as formas diferenciais. E cada vez que a gente vai adiando a entrada dela, vai fazendo mais com vetores, a gente vai criando mais resistência depois a isso. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar esse tratamento vetorial aqui. O produto vetorial é uma coisa, assim, fecha parênteses. O produto vetorial é assim, você pega você tem, digamos aqui, os vetores V1, Vn-1, em Rn. Então, são n-1 vetores em Rn. Aí eles formam, então, digamos que eles sejam linearmente independentes. Então, eles formam uma coisa de dimensão n-1. Eu quero criar um enésimo vetor que seja perpendicular a eles e cuja norma seja exatamente a área desses caras, a área dessa superfície n-1 dimensional formada por eles. E a gente sabe isso em R3, porque a gente tem se a gente tem V1, V2 em R3, então a gente tem, digamos que esse cara daqui é X1, X2, X3, esse daqui é Y1, Y2, Y3,
Então, a gente faz, né, o produto vetorial V1, vetorial V2, é o determinante, né? Você pega aqui o E1, E2, E3, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, faz esse determinante, né, entre aspas, assim, mas algebricamente, né? Então, faz esse determinantezinho vezes E1, o outro com sinal trocado vezes E2, o outro vezes E3, e você obtém, né, x2, y3 menos x3, y2 é 1, mais x3, y1 menos x1, y3 é 2, e mais x1, y2 menos x2, y1 é 3. Espero que a Luana termine o vídeo, mas por enquanto tem o vídeo provisório que conta a história, né, que o Hamilton chegou a isso, né, tentando generalizar os números complexos para números tridimensionais. E então ele queria fazer números tridimensionais, e aí a certa altura, naquele histórico passeio ao lado de Sua Senhora, teve a ideia, não, vou passar para a dimensão 4. Então ele botou coisas, eu vou usar T, ele usava W, né? T mais, isso aqui é só XI mais YJ mais EK. Essa é a explicação de por que os professores de física usam IJK para base de R3, né? O I era o I do imaginário, Hamilton já tinha pensado, então agora eu vou botar um J, e depois ele disse, agora eu tenho que botar mais um K. Então é como se isso daqui fosse a parte... O Hamilton chamava isso aqui de parte real e isso aqui de parte imaginária. Depois ficou parte escalar e parte vetorial. E aí ele fez as regras de multiplicação, né? I2 igual a J2 igual a K2 igual a IJK igual a menos 1. Está implícito aqui que essa multiplicação é distributiva e associativa. Daqui se depreende que essa multiplicação não é comutativa. E aí ele teve essa centelha e, na pior das hipóteses, em 1 dia e meio, ele já sabia que se ele multiplicasse, né, x1i mais x2j mais x3k por y1i mais y2j mais y3k, quer dizer, pegasse os dois vetores puros e multiplicasse, o resultado tem uma parte escalar e uma parte vetorial. E a parte escalar tem um sinal menos na frente, tirando o sinal menos é o que a gente chama hoje de produto escalar. E a parte vetorial de produto vetorial. Então, mas ele já sacou, já entendeu a interpretação geométrica toda e tal. Então, o produto vetorial é isso aqui. E esse cara, ele é perpendicular a esses dois. Isso é uma coisa algebricamente relativamente simples, porque, vamos dizer, se você botar, se você quiser fazer o produto escalar desse cara por algum, digamos que você quer fazer o produto escalar de V1 vetorial V2 por um certo U, vou botar assim, U escalar esse cara daqui. Se o U igual a Z1, Z2, Z3, você tem que botar Z1 aqui, Z2 aqui, Z3 aqui. No lugar do E1, E2, E3. O que corresponde é botar Z1, Z2, Z3 aqui, fazer o determinante assim. Então, isso daqui é igual a Z1, Z2, Z3
x1, x2, x3, y1, y2, y3. Se o seu U for o V1, você vai botar x1, x2, x3 aqui, você vai ter um determinante com duas linhas repetidas da zero. Se o seu U for o V2, você vai botar y1, y2, y3 aqui, mesma coisa. Então, esse cara é trivialmente uma coisa, um fato algébrico simples, ele é perpendicular aos dois. A questão da norma dele é um pouquinho mais delicada, talvez, mas... Bom, mas... de qualquer maneira, né, se você... Bom, a gente pode fazer isso com n-1 vetores. Então, a ideia é assim, né, você tem n-1 vetores. Isso aqui tá legal? Tá tranquilo? Então, com n-1 vetores, o que você faz? Você pega aqui, bota assim, V11, V1n, eles estão em Rn, V21, V2n, Vn-1, 1, Vn-1, n, e bota aqui, é 1, é n, e pega esse determinante. Ok? É a mesma conta, né? Porque esse determinante vai ter o quê? Você vai pegar o coeficiente do E1, você pega esse determinante daqui. O do E2, você pega o determinante que você elimina essa coluna, essa aqui, troca o sinal. Então, você vai ter, né, isso aqui vai ser um certo determinante. A gente pode chamar essa, vamos dizer, determinante de, vamos chamar essa matriz de A11 é 1, menos determinante de A12 é 2, mais, etc., mais menos 1 elevado a Fcn mais 1, né? Determinante de A1n é n. Então, é isso. Se você tiver um vetor qualquer, quiser multiplicar escalarmente por esse cara, você só tem que botar as coordenadas dele aqui, que corresponde exatamente a botar as coordenadas dele aqui. Então, se esse vetor for um desses que estão aqui, o produto escalar dele, por isso daqui, vai ser zero. Então, esse cara é perpendicular a todos. Pensando agora da maneira como eu pensei anteriormente, né? Se você pegasse o unitário desse vetor e botasse aqui, você estaria fazendo, né? Imagina assim, então esse cara daqui vamos chamar de, sei lá, V. Então, V, tem aqui o V1, Vn-1, o V está perpendicular a eles. Né? Aqui são assim, vamos dizer, En-1 gerado por V1,
Vn menos 1. Aí você tem aqui o V é ortogonal aqui. E aqui está o nosso sólido gerado por esses caras, que é esse cara aqui. Então, se você pegar o unitário de V, né, bota aqui o U igual a 1 sobre norma de V, supondo que o V... É claro, isso podia dar errado, o V ser sempre igual a zero. Mas não é. Vou pular essa parte aí. Tá? Mas se você pegar 1 sobre a norma de V vezes V, você tem um vetor unitário perpendicular a todos. Então, se você fizer o determinante desse cara com esses daqui, que seria botar as coordenadas, né, do próprio V dividido pela norma de V, então seria botar esse cara, só que dividido pela norma de V, você teria o quê? Você teria a norma não, teria a área desse negócio. Só que quando você bota, você estaria fazendo, na verdade, quando você faz isso, né, quer dizer, o determinante de V1 Vn menos 1 é igual à norma de V ao quadrado, que você bota esse cara, bota as coordenadas de V aqui. Ao mesmo tempo, né, se você botar e esse daqui é o nosso U. Isso daqui, pela minha ideia geométrica, né, de pegar os n-1 vetores e um ortogonal a eles unitário, isso tem que ser a área, quer dizer, área n-1 dimensional do paralelotopo gerado por V1 Vn menos 1. Então, esse cara deve ter essa área. Assim, rapidamente, assim, pensando essa... Então, você tem... É a mesma ideia, quer dizer, você tem um n-1 vetores em Rn, você faz esse produto vetorial deles, você tem um vetor que é ortogonal a todos eles e que a norma dele é a área do paralelotopo gerado por eles. De brinde, regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? Se você botar esse produto vetorial aqui e os vetores aqui assim, você tem, supondo que eles são linearmente independentes, exercício, se eles são linearmente independentes, esse negócio não é nulo. Então, se eles são linearmente independentes, eles estão aqui, mais um vetor ortogonal, você tem uma base. E se o primeiro elemento da base é exatamente esse cara daqui, não precisa dividir, e os outros são os nossos vetores na ordem, essa base colocada nessa ordem dá um determinante positivo, então ela é positivamente orientada. Então, a regra da mão direita, a gente sempre tende a pensar, né, quando a gente faz o produto vetorial de dois vetores, eu pelo menos tendo a pensar, U vetorial V. Mas, por acaso, em R3, isso é a mesma coisa que U vetorial V, UV, em termos de orientação. Você troca duas vezes. Mas, em Rn, tem que ser sempre o produto vetorial primeiro e os outros depois, porque você não sabe, aqui dependendo da paridade de N, quantas trocas você vai fazer para trocar ele lá para o fim. Pode ser par ou ímpar. Essa área do paralelotopo seria a
Não, a ideia é assim, você está em Rn, pensando assim, ó, você está em Rn, aí você pegou K vetores. O paralelotopo é T1, V1, mais T2, V2, mais Tn-1, Vn-1, com os TIs entre 0 e 1. Não precisa só, tá? Todos, quer dizer, como se você pegasse aqui o 0, 1, 0, 1 e transformasse nesse bicho daqui, quer dizer, são todas as combinações lineares em que esse cara está entre 0 e 1 e esse está entre 0 e 1, aí você obtém os elementos daqui de dentro. Tá? Então, pegou K vetores em Rn, você tem uma coisa, se eles são linearmente independentes, você tem uma coisa K-dimensional. E aí essa coisa tem que ter uma área K-dimensional. Que basicamente seria você pensar assim, já que você está em Rn, você é um produto escalar em Rn que vale para todo mundo. Qualquer subespaço, esse produto escalar é um produto escalar. Então você tem uma maneira meio que uniforme de dizer quais são, que uma base ortonormal de qualquer subespaço deveria formar um paralelotopo de dimensão, vamos dizer, de volume 1. Né? Você tem K vetores unitários e ortogonais. Em Rn, eles formam alguma coisa de dimensão K e que deve ter volume K-dimensional 1. Então, na verdade, você teria que pegar, vamos dizer, você tem os K vetores, você teria que pegar o subespaço de dimensão K e nesse subespaço definir o determinante, quer dizer, uma forma K linear alternada que valesse 1 numa base ortonormal. Então, mas aí ela só vale nesse subespaço. Se você pegar outro subespaço, tem que pegar outra forma. A menos que você tenha a seguinte ideia, eu posso pegar e definir uma forma K linear alternada no espaço todo, e aí cada vez que eu tiver K vetores, ela dá uma coisa que é uma espécie de, sei lá, alguma coisa que não é volume, área, mas alguma coisa que depende da área K-dimensional naquele subespaço. Isso é uma forma diferencial, quer dizer, é algo que age, entendeu? A forma K linear alternada seria alguma coisa que age sobre os objetos K-dimensionais do espaço, associando números a eles. Mas, por enquanto, estamos só nessa coisa assim. É importante, talvez, ter essa visão, né, de que o determinante seria um caso particular dessa ideia, né? Você ter K vetores em Rn e associar a esses K vetores um K volume que, de alguma maneira, valesse em todo o subespaço gerado por esses caras. Ok? Que horas são? 11h21. Caramba, ainda temos alguma questão correlata ou não? Oi. Não, porque a ideia ainda não é nem a forma diferencial, não é a forma K-linear alternada. Então, se ela é uma forma trilinear alternada, ela precisa de 3 vetores. O que ela, vamos dizer, uma forma trilinear alternada, o que é uma forma, basicamente assim, né?
Nós estamos assim, pensa só, é um espaço vetorial. E aqui a gente estaria passando assim para formas vamos dizer assim, formas de medir coisas de dimensão K. Tem coisas de dimensão K. Então, você tem um espaço vetorial, e você pode pegar K vetores, V1, VK, vetores em E. E aí eu quero associar a esses caras uma coisa que tenha a ver com volume K-dimensional. Uma ideia seria dizer, bom, então eu vou criar algo, né? Vou criar uma ômega que vai estar definida em E vezes E vezes E. Aqui não importa, é claro que quando a gente pensa em volume, tá, a gente pensa em R, mas aqui poderia ser um espaço vetorial sobre o corpo K, e aí somaria valores no corpo K. Tem umas particularidades aqui, se no seu corpo 1 mais 1 for 0, tem coisas que vão tem uma pequena diferença, mas pode pensar assim, vai ser um corpo K, o espaço vetorial sobre K, esse cara aqui é um corpo, tipicamente, né, o corpo dos reais, pode ser dos complexos, mas existem boas casas no ramo que vendem corpos diferentes desses e que são de boa família. É sempre bom nos tempos que correm a gente defender as boas famílias. Então, você tem isso aqui e você quer que isso aqui seja alguma coisa que tenha a ver com medir volumes de coisas de dimensão K. Então, isso aqui, a ideia é que, pensando esses caras como linearmente independentes, isso deveria ter as propriedades assim, né? Primeiro, ômega de TV1 V2 VK igual a ômega de V1 VK menos 1 TVK, que é igual a T ômega de V1 VK. Quer dizer, se você multiplicar cada um dos vetores, qualquer um dos vetores, na verdade, cada um não, se você multiplicar qualquer um dos vetores por T, o volume K-dimensional sai multiplicado por T. Né? Multiplicou uma dimensão por T. E aí, é claro, não sei quanto vocês brincaram com isso em R2, com determinantes, né? Esse volume aqui é um volume com sinal. Tem um fato algébrico, né, que, a rigor, você deveria dizer, não, eu estou em R e o meu volume tem que ser uma coisa positiva, então aqui vai ter que ter o módulo de T. É horrível. Então, você... Depois tem uma outra propriedade que... se você exigir, né, que é a outra propriedade que é razoável, né, ômega de V1 mais U V2 VK igual a ômega de V1 V2 VK mais ômega de U V2 VK, etc. Etc. é dizer que se em vez do U estar na primeira, estiver na segunda, você também distribui, se estiver na terceira, na quarta, na quinta. Né? Que vamos dizer, a ideia, né, de que se você pegar aqui vamos dizer, você tem aqui um vetor
E aí aqui você tem outro e outro. Vou fazer em vez de na primeira, fazer na última, né? Mas em R2. Né? Aqui você tem U, V1, V2. Não é essa mesma história, mas é isso. Né? Se você fizer essa área assim, esse aqui é o V1 mais V2, essa figura é bidimensional. Se você andar olhando aqui de novo o V1, aqui o V2, esse paralelogramo tem a mesma área que esse paralelogramo tem a mesma área que esse, então você vê que a área de U com V1 mais V2 é igual à área de U com V1 mais a área de U com V2. Todo mundo enxerga aí? Se não, olha o meu vídeo que faz esse negócio andando assim. Né? Só que não, quer dizer, só que não é tão simples assim, né? Porque se você fizer U, V1, V2, aí V2, V1, esse aqui é o V1 mais V2, e aí, em vez de ficar soma, vira diferença. E aí você diz, bom, então, se o Hamilton pôde trocar o R3 pelo R4 para a coisa dar certo, né? Por que não eu dizer, não, eu vou admitir que o meu volume possa ser positivo ou negativo. E aí eu ganho, ao mesmo tempo, não ter que botar o módulo aqui e essa propriedade aqui. Porque quando você faz as contas, você vê que, vamos dizer, a diferença aqui, na verdade, significa que esse volume vai ser negativo. Então, é a soma algébrica. Então, bom, as formas de medir volumes k-dimensionais têm que ter essa propriedade aqui. Uma terceira propriedade é a seguinte: se os k-vetores forem linearmente dependentes, então esse negócio que supostamente seria k-dimensional tem dimensão menor. E então essa medida tem que dar zero. Né? Então, V1, VK linearmente independentes implica que ômega de V1, VK igual a zero. Que lugar é aqui, ó? Isso é uma coisa de medir volume. É claro, aqui são as propriedades do determinante, quando K é igual a N, só que você tem que acrescentar, para ter o determinante, uma unidade de volume, quer dizer, ômega na base canônica dá 1. Quer dizer, o sólido n-dimensional. Então, aqui a gente não precisa, a gente não diz nada. Isso aqui é uma coisa... Também, se fosse isso aqui é uma forma K linear alternada, né? O alternado ainda não apareceu, mas é uma forma de medir coisas de dimensão K. Se K fosse N, isso aqui seria razoável, faltaria uma propriedade para ser o determinante. Mas, quando K é N, todas essas formas de medir volume n-dimensionais cada uma delas é uma constante vezes o determinante. E essa constante é o determinante também da transformação linear que leva E1 a N em V1, Vn. Bom, então isso aqui o nome alternada vem do seguinte, aqui, embora essa propriedade, isso aqui seja geometricamente, para mim tem um apelo geométrico muito claro, né? Trocar a ordem e trocar o sinal é uma consequência meio que algébrica aqui, né? Porque se você fizer
ômega de, sei lá, V1. Aí na posição K você botar U mais W, V2. Aliás, vou botar assim. Vou botar assim, na verdade. VI mais VJ, aqui não tem V2, etc., mais um pouco. VI mais VJ, VK aqui. Então, tem dois repetidos. Se tem dois repetidos, são linearmente dependentes, isso daqui é igual a zero. Só que quando você abre isso, você vai ter 4 parcelas. Né? Uma parcela com VI, VI, outra parcela com VJ, VJ, uma com VI, VJ e outra com VJ, VI. Isso, mais isso, mais isso, mais isso, igual a zero. Essa daqui tem 2 repetidos, é zero. Essa daqui tem 2 repetidos, é zero. Então, essa mais essa tem que ser zero. Então, esse quer dizer, trocou a ordem, tem que trocar o sinal. Tá? Então, dessa propriedade das demais, se depreende que trocando a ordem, troca o sinal. Tá? Você também pode fazer o caminho inverso. Se trocar a ordem, troca o sinal, então 2 repetidos, né? Quando você tem 2 repetidos, tem esse cara aqui, com U aqui e U aqui. E tem esse cara aqui com U aqui e U aqui, mas eu troquei com super velocidade um com o outro. Então, trocou o sinal. Então, quer dizer, quando tem 2 repetidos, o resultado é igual a menos ele. E como único número real, complexo, etc., que é o seu simétrico, é zero, então, quando repete, dá zero. Mas, se você tiver uma situação em que 1 mais 1 é zero, por exemplo, Z2, o corpo dos inteiros de módulo 2, 1 mais 1 é zero. E aí 1 é menos 1. Então, aí já tem uma coisa que não é garantido totalmente essa recíproca. Bom, mas então isso seria uma forma de medir coisas de dimensão K e tal. Né? Isso vamos dizer, isso vai vir na segunda parte do curso, possivelmente, vamos falar disso, que é, vamos dizer, as integrais, pensar em integral de linha, integral de superfície, fluxo, coisas assim que tem um significado físico, mas tem uma formalização dessa maneira. Não era bem meu plano falar nisso hoje, mas veio no pacote, né? Que horas são? 11h36. Eu ainda posso falar de distribuições, poxa. Estou com vontade de falar de distribuições hoje. Não sei, se alguém fizer mais alguma pergunta. Beleza? Vou falar rapidamente de distribuições, só assim. A ideia da distribuição é talvez, vamos dizer, uma ideia para ter alguma
inventando, né? O professor sempre precisa inventar uma historinha para tornar as coisas que ele vai falar mais menos obscenas. Então você inventa uma história, né? Na verdade, pode ser que a verdade seja uma coisa totalmente obscena, mas você conta uma historinha com fadinhas, anjinhos e tal. Então, uma maneira de inventar uma história de fadinhas assim seria o seguinte: você pode pensar uma função f, vou fazer em R, porque não vou pensar uma função f, em vez de pensar que a f tem um valor em cada ponto, eu sei lá qual é o valor da f num ponto, a temperatura e tal. Você poderia pensar assim, não, na verdade, né, o que eu quero saber de f não é o valor dela em cada ponto, mas pelo menos o valor médio perto de cada ponto. Seria como dizer, não, eu vou pegar os valores aqui, tirar a média, isso que na verdade, o que eu tenho, na verdade, quando eu meço a temperatura num ponto, na verdade não é a temperatura, é uma média das temperaturas ali perto. E aí você pode dizer, não, mas eu posso pensar assim, ó, eu boto uma distribuição, uma densidade de probabilidade, aqui algum calombinho assim com integral 1, e faço, isso é φ, então na verdade eu olho para a integral, vamos pensar assim nos reais, né, a f de R em R mesmo, né, integral em R de f vezes φ. E aí isso daria, se eu botar φ, assim daria uma coisa. Então, na verdade, eu poderia pensar assim, que a f, quer dizer, eu pensaria o seguinte, vamos chamar assim, C0 infinito de R é igual ao conjunto das φ de R em R de classe C infinito e suporte compacto. Suporte compacto significa que isso aqui existe existe um R tal que norma de φ de x igual a zero se φ de x igual a zero se norma de x maior que R. Tá? Então, sempre fora de alguma coisa. E aí eu poderia pensar assim, que na verdade a minha f é alguma coisa que a cada função assim associa um número real, que a cada φ associa a integral sobre R de f vezes φ. Eu estou pensando que a minha função não mais como algo que eu tenho o valor dela num ponto, mas cada vez que eu botar uma φ assim, eu faço essa integral e tenho isso. Hã? Na verdade, vamos dizer assim, vou dar um outro nome para f, né? Vou chamar, sei lá, de t índice f. Tá? Isso é uma transformação linear. Isso aqui é um espaço vetorial e isso é uma transformação linear. Porque se você botar φ1 mais φ2, φ1 e tal, dá. Então, e ela tem algumas propriedades de convergência, que eu não vou discutir muito agora, mas seria, então você pensar assim, bom, então, podem existir coisas aqui nesse conjunto de transformações lineares daqui a aqui, com propriedades de convergência razoáveis, que não sejam funções. E tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, olha, imagina que a minha f tem derivada. Então, quem é tf', né? Tf' é dada por isso daqui. Vou fazer então aqui, fazer essa conta do lado de cá. Né? Tf' aplicado em φ, vou botar, sei lá, alguma coisa assim, isso é igual a integral em R de f'. E esse negócio aqui, na verdade, essa φ é zero fora de um certo intervalo AB. Né?
dizer, aqui, A, B, e a minha φ é assim. Então, isso, na verdade, é igual a integral de A até B de F' φ. E esse negócio está pedindo, pelo amor de Deus, me integra por partes aqui. Então, você olha para isso e diz, bom, então isso aqui vai ser F' AB menos integral de A até B de F'. E isso daqui é zero. E se a minha F não for, vamos dizer, se pelo menos a F vezes qualquer φ tiver integral para esse negócio fazer sentido, isso daqui sempre existe. Né? Porque a filinha também tem suporte compacto, também é ser infinito, e isso daqui existe. Então, eu acabei de inventar, de certa maneira, a derivada, uma derivada que serve para funções que não são deriváveis, eventualmente. Você pega uma função... Né, isso vai dar certo. Então, o grande poder assim, da ideia... E você chama, então, uma transformação linear desse tipo de uma distribuição. E para toda distribuição você tem a derivada dela, que é dada dessa maneira. Né? Isso aqui é menos F em filinha. E você pode derivar indefinidamente uma distribuição. Então você melhora... e tem situações que são muito simples, que claramente existe uma derivada, né? O exemplo mais típico e eloquente é a função de Heaviside, né? Que você pega uma função que vale 0 e 1, não importa quanto ela vale aqui em 0, então chama essa função de H, e aí, claramente, bom, ela tem derivada zero em todos os pontos e tem derivada infinita em 0. Bom, mas, na verdade, né, a galinha φ é igual a menos H filinha. Menos H filinha é o quê? Se você tiver uma φ, vamos dizer, se a sua φ fizer alguma coisa aqui assim, isso aqui vai ser igual a menos a integral de menos infinito a 0 de filinha menos a integral de 0 a infinito de filinha. Na verdade, aqui é 0, né? 0 vezes isso aqui, porque aqui a f é 0 e aqui a f é 1. Bom, isso aqui é 0, então isso aqui dá 0, e isso daqui, né, é a integral de filinha de 0 a infinito. Como a filinha, né, isso aqui então vai ser 0 nessa daqui, menos a integral de 0 até b, um b aqui suficientemente grande, de filinha, que vai ser igual a φ de 0, menos φ de b, mas φ de b é 0, vai dar φ de 0. Então, é como se a derivada da H, né, vai ser uma coisa, né, que, se você tirar a média, pegar uma φ que vale 0 em 0, vai dar 0. Então, tanto do lado de cá como do lado de cá. Então, a derivada é 0. E no ponto 0, quando você tira a média, dá o φ de 0. O que significa que pensa
derivada de H como uma medida, uma densidade de probabilidade que você tira a média, alguma coisa, aqui dá zero, e ela é concentrada na origem. Então é meio, vamos dizer, poeticamente a gente costuma dizer, essa aqui é a distribuição delta, e ela é uma função que vale zero em todos os pontos diferentes de zero, vale infinito no ponto zero, e a integral dela em qualquer intervalo contendo zero dá 1. É meio... que também é uma maneira de você pensar que se você fizer a integral de H' daqui até aqui, vai dar H aqui menos H aqui dá 1. E claramente, vamos dizer, um exemplo simples, talvez tenha um circuito elétrico que está aberto, não passa corrente, até um certo ponto que você fecha e a corrente pula, você tem exatamente alguma coisa assim, né? Então, isso facilita a formulação de uma série de coisas. E a gente pode fazer a mesma coisa em dimensão mais alta, quer dizer, você pega essas funções sem infinito de suporte compacto em Rn, multiplica pela sua f, integra, e isso é o análogo. Aí você tem derivadas parciais, dá para fazer todas as derivadas parciais e brincar aí. É só, vamos dizer, aqui é uma ideia rápida, assim, de uma pequena motivação para você olhar distribuições, entender a ideia e se você quiser estudar ou precisar disso algum dia, é só meter a cara. Tá?